A paz do Senhor Jesus. Vamos dar início a mais uma aula da nossa escola bíblica com o tema A Iluminação Espiritual do Crente. Soberano Deus, grande e eterno Pai, me coloco em tuas mãos mais uma vez na tua dependência como instrumento de ministração de mais uma aula, suplicando o teu favor, a tua graça, a tua bondade, amor e misericórdia. Que o Senhor repreenda, aniquile toda oposição do inferno contra a tua palavra, que o Senhor mantenha a porta da tua palavra aberta para nós e toque na mente dos teus filhos, das tuas filhas, para que eles compreendam melhor as tuas escrituras, da mesma forma que Jesus fez com os seus discípulos. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, confiando na tua fidelidade, convicto em nossa vitória em Cristo Jesus. Amém. Texto áudio: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1, verso 17. Verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Leitura bíblica em classe, Efésios 1, do 15 ao 23, que diz: pelo que ouvindo eu, também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O objetivo geral da lição é esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Introdução. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida: ação de graças, oração intercessora e confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença somos exortados a louvar o Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Ponto central: a herança de preciosas riquezas espirituais conferidas aos eleitos faz parte da vocação do crente. Tópico 1: a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Subtópico 1: ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Por isso, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Subtópico 2: a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profundo e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. A chamada abrange serviço e santificação no presente, isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. A participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Subtópico 3: as riquezas da glória e da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos,
Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Como, por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Conclusão do tópico 1. Os santos devem louvar a Deus pela eleição e ser iluminados para conhecer a esperança do chamado e as riquezas que fazem parte de nossa herança. Irmãos, nesse tópico 1 e seus respectivos tópicos, a gente vai ver a exemplo do apóstolo Paulo, e é um exemplo que nós também devemos adotar para as nossas vidas. Aqueles que ainda não têm, por exemplo, é o de gratidão ao Senhor pelo privilégio de sermos escolhidos, né? Dele ter nos escolhidos para fazer parte do corpo de Cristo aqui na terra, para que nós fôssemos alcançados pela sua graça, para que os nossos pecados tivessem sido perdoados e justificados através do sangue precioso, carmesim imaculado do Cordeiro vertido na cruz do Calvário. Irmãos, quando a gente para refletir que o Senhor nos colocou em um lugar tão iluminado, quantas pessoas vivem nas trevas do pecado no mundo, sem nenhuma esperança de salvação, vive como se a vida não tivesse perspectiva, e nós, aprove ao Senhor, nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz, nos alcançar com a sua graça, nos redimir de todo o pecado, de toda a culpa. E nós temos o advogado fiel no céu, que é o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador e remidor das nossas almas. E o nosso privilégio, além da eleição como igreja eleita do Senhor, a predestinação para desfrutar das bênçãos espirituais, a adoção como filhos de Deus e os dons do Espírito Santo que Ele nos dá são bênçãos, né? Que a gente não tem como calcular o valor, e não para por aí. Além do perdão dos pecados, de ser chamados de filhos, ainda tem as bênçãos do porvir. Nós fomos escolhidos para habitar numa cidade santa, num lugar que não vai ter sofrimento. Mas para que nós alcancemos a promessa, irmãos, é preciso, é necessário, é imprescindível que nós tenhamos uma vida santa e irrepreensível, porque o objetivo da eleição, antes da fundação do mundo, quando Deus nos elegeu como igreja santa aqui na terra, é para viver verdadeiramente de forma santa, sem sentimentos facciosos, sem pensamentos facciosos de divisão, sem hábitos do velho homem, todo e qualquer vestígio do velho homem, da velha mulher que você observar que ainda tem em você, peça ao Senhor para retirar. Se empenhe nisso, porque tem a parte que Deus faz e a parte que a gente tem que lançar fora. Eu sempre cito o exemplo de Josué, quando ele mandou que o povo de Israel escolhesse a quem queriam servir, porque ele já tinha feito a escolha que ele e a casa dele serviria ao Senhor. O povo disse que ia servir ao Deus de Israel, então ele falou, lance fora os ídolos. Então, irmãos, a gente tem que lançar fora algumas coisas, porque tem coisas que Deus tira, mas tem outras que Ele pede, e a gente é que tem que entregar, tem que lançar fora, para que nós alcancemos, né, o ponto da santificação que Deus deseja em nós. É necessário repudiar todo o pecado, é necessário abominar aquilo que não agrada ao nosso Criador. Tudo aquilo que for malícia, maledicência, que surge, que mancha as nossas vestes espirituais, que mancha o nosso coração, lança fora. Aquelas rodas de conversa que você sabe que Deus não estaria ali no meio com você te aplaudindo, mas que é um banquete preparado por Satanás para contaminar a tua vida espiritual, para te afastar da comunhão com o Criador. Então você sempre questione. O Senhor gostaria de participar desta conversa, o Senhor gostaria de estar aqui comigo, porque para você sentar na boda do Cordeiro, sentar na mesa preparada da Santa Ceia que nós vamos desfrutar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na qual Ele é o anfitrião, você tem que rejeitar os banquetes de Satanás aqui neste mundo. Toda mesa da calúnia, da fofoca, da mentira, do engano, se afaste, rejeite, porque tem uma mesa preparada para todos os salvos que perseverarem fielmente ao Senhor das nossas vidas, das nossas almas, até o dia em que o Senhor vier buscar a sua igreja. Persevere em fidelidade, porque o que perseverar até o fim será salvo. Cristo te abençoe. Vamos ao tópico 2.